Só abrir aberto o chat aqui, que da outra vez eu não deixei, foi um Deus nos acuda depois para localizar. Bom, pessoal, estamos então na parte 2 da nossa quarta lição, lições de psicanálise que Freud apresenta nos Estados Unidos, na sua visita, e começamos na parte 1 a falar sobre a sexualidade infantil. Esse é o tema. Quando Freud começa a trazer essas palestras, ele começa a fazer... Ele tem como objetivo apresentar para uma sociedade que não conhece... acho que eu vou tirar o fonezinho de ouvido. Se o som ficar ruim, vocês me avisam. Tá normal o som ainda? Ok? Bom, ele começa a apresentar a psicanálise para pessoas que não tinham conhecimento da psicanálise como os europeus tinham. Era o primeiro contato presencial de Freud naquela comunidade. E nesse contexto, ele começa a trazer alguns conceitos psicanalíticos, e dentro desses conceitos ele começa a falar da histeria, ele começa a falar dos processos da psique, de como se constrói o inconsciente. Na quarta lição, ele está falando especificamente sobre sexualidade, mais especificamente ainda sobre sexualidade infantil. Ele traz um tema polêmico, e o tema é tão polêmico que depois ele serviu para cisão dentro da própria psicanálise. Os próprios colegas dele não concordavam com essa ênfase, vamos chamar de excessiva, apesar de que, na perspectiva psicanalítica, não é excessiva, mas essa ênfase sobre a sexualidade. E ele tenta deixar claro aqui o que ele quer dizer por sexualidade. Então, principalmente nessa segunda parte do texto, isso tem que ficar muito claro, porque ele não está falando de ato sexual, ele não está falando de relação sexual. E ele não está falando de uma sexualidade adulta. Então, ele vai dizer que a sexualidade adulta ela é uma sexualidade congelada, clivada, marcada, firmada por um processo civilizatório que visa dominar os impulsos idílicos. Então, a gente não pode perder a perspectiva do que é o id. O nosso inconsciente é id. Se a gente busca uma noção do inconsciente, é o id. E aquilo que se coloca em contato com a realidade passa a ser ego. E esse ego se torna desconfortável se ele conseguir realizar tudo que o id dele exige. Então, no primeiro momento, existe uma identidade entre id e ego, no primeiro momento. Nesse momento, é um momento que Freud está analisando sobre a sexualidade, onde o ego se identifica com o id. Então, nessa identificação, a gente precisa entender que o ego está se construindo a partir dos prazeres que o id vai proporcionando a si mesmo, se permitindo ter através do ego. E esses prazeres são todos chamados de prazeres eróticos. Por que eróticos? Porque é um corpo que reage, é um corpo que está em movimento e construindo o seu vínculo com a realidade. É assim que começa a acontecer todo esse processo. É um corpo que sente o mundo, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão. É um corpo que sente o mundo e, ao sentir o mundo, ele começa a resolver alguns problemas psíquicos que surgem a partir desse contato. Então, no primeiro ponto do texto de Freud, ele nos apresenta uma fase que a gente chama ela de anobjetal. Por que anobjetal? É aquele momento em que a criança não é nada. É o momento que a criança se constrói. Então, no momento em que ela não é nada, ela não tem o objeto. Ela tem ela para contar com ela mesma. Então, no momento em que não há um seio que a amamente, ela mesma faz o papel do seio. Ela sente o desejo de... estamos já com o conceito do inconsciente, não está querendo mamar. Ela tem desejo de sentir o prazer de mamar. Então, o que ela faz? O seio não está disponível, então ela põe o dedo na boca. Ela põe o que estiver ao alcance dela. Então, a gente chama essa primeira fase de uma construção autoerótica. Por quê? Porque todo o processo erótico é vivenciado nela mesmo. O nosso texto, que a gente vai começar a estudar no ano que vem, é sobre o narcisismo. Isso vai ficar bem explicitado no texto de Freud, de que as construções psíquicas colocadas, elas não são descartadas. Tenta imaginar o seguinte: quando você constrói uma laje, quando você constrói uma casa, você utiliza material, muito material, que vai ser descartado. Madeiras,
moldes, sacos de cimento, sacos de cal. Então, esse material contém alguma coisa, você terminou de construir, você pega todo esse material, joga fora. Normalmente, você vai construir, você aluga um container, eles colocam um container na porta da sua casa, todo esse entulho é colocado ali, você terminou a construção, o caminhão vem, leva o container, joga fora. Esse é um caminho que é feito. E muitas vezes nós temos a tendência de imaginar que a nossa construção psíquica passa pelo mesmo processo. Temos os nossos moldes, temos os nossos modelos. Chegamos a um ponto da nossa vida, jogamos fora tudo isso. Só que não. Tudo aquilo que me serviu de construção permanece ali, disponível. Então, quando eu estou na fase do autoerotismo, eu construo um jeito de resolver problema. Então, a criança está ansiosa. A criança que eu estou dizendo é um bebê, 3 meses de vida. Está ansioso. Por que ele está ansioso? Porque passou o horário de mamar. Passou o momento da rotina. E alguém não trouxe o mamazinho para ele. A mãe não está presente. Ou a mãe, muitas vezes, está agitada. Ou o leite não vem na quantidade que ela queria. Alguma dinâmica infantil está acontecendo. Então, aquela criança vive um desconforto, uma cólicazinha que ela passa a ter. Tudo é novo, tudo é muito novo. Ela não, é uma experiência nova, ela nunca teve essa experiência. Então, desse novo, ela começa a criar vivência. E ela começa a desencadear soluções. Bom, essas soluções são soluções primitivas. Chamamos elas de pré-edipianas. Por que pré-edipianas? Porque o Édipo não aconteceu ainda. Estamos numa fase anobjetal, o objeto nem foi criado ainda. Então, estamos ainda no momento, não é só pré-edipiano, é primitivo, é oral. É a primeira fase do desenvolvimento dessa criança. Agora, essa criança cresce. Ela tem 20, 30 anos. Ou vamos até brincar, ela é adolescente. Ela está com seus 15, 16 anos. E essa criança, com 15, 16 anos, ela enfrenta um desconforto. Mas lembra que ela aprendeu a lidar com o desconforto? Com 3, 4 meses, ela já aprendeu a lidar com esse desconforto. E quando ela aprende a lidar com esse desconforto, ela não joga fora esse aprendizado, ele está ali. Agora ela enfrenta um problema com 15 anos. Problema, perdeu um namoradinho, brigou com um colega, está com uma crise de identidade, uma crise profissional, não sabe o que vai estudar, está sofrendo pressão dos pais. Alguma coisa está acontecendo. E quando essa alguma coisa está acontecendo, ela já sabe como resolver. Mas esse menino de 15, 16 anos resolverá o problema como uma criança de 4, 5 meses. Como? Em si mesmo. E então começam a surgir as defesas que não estão ligadas apenas ao desconforto do ego, mas que criaram um jeito de ser. Então, Freud traça nessa 4ª lição um diferencial de defesas do ego, ele não fala diretamente desse formato, mas fica muito nítido, e de processos neuróticos. As neuroses têm a ver com uma coisa chamada fixação. E a fixação também nos confere uma coisa chamada caráter. Não é o caráter aquilo com o qual eu nasço. Não é o caráter que diz respeito à minha característica que eu herdo, um temperamento, um jeito de ser, mas é aquilo que se constrói, o meu jeito de lidar com os meus problemas. Então, todo o processo em que eu vou me construindo, ele é montado e ele monta uma saída. Então, tenta imaginar um ratinho que todas as vezes que ele passa para ir para a cozinha para roubar alguma coisa e voltar para sua casa, ele começa a perceber o ambiente. Em um momento de fuga, ele sabe os lugares onde ele pode correr. O gato correu atrás dele, sabe o buraco, o canto em que ele pode se refugiar. Somos nós, no nosso ego, construindo a nossa história. E todas as vezes que a gente enfrenta um problema, a gente sabe o buraco, o local para onde pode se correr. Já brincaram, eu não sei se aí no Rio de Janeiro tem uma brincadeira chamada Coelhinho Sai da Toca. Já brincaram, Silvânia? Já brincou? Silvânia é que sabe, esse negócio de brincadeira é professor de educação infantil. Então, com certeza já brinca disso com as crianças. E chama isso mesmo, Coelhinho Sai da Toca, ou tem outro nome? Coelhinho Sai da Toca. E é uma brincadeira gostosa. Mas, Samuel, como adulto, você nunca fez isso? De brincar
naqueles encontros familiares, de amigos, e aquela hora assim que muito descontraído. Vamos inventar uma brincadeira. Né? E traz um. Rapaz, não me bota em situação difícil, não. Mas olha, o coelhinho. De vez em quando a gente brinca, né? Mas. Brinca, não tem. Ainda bem que brinca, né? Ainda bem que a gente brinca. Ainda bem que essa criança não é descartada. Mas é muito gostoso, porque quando a gente faz esse trabalho lúdico, né? Esse trabalho que a gente acaba sendo envolvido com essas saídas infantis, o coelhinho sai da toca, um lugar fica vazio, uma pessoa está no meio. Todos os lugares estão preenchidos, uma pessoa está no meio. Quando você grita, coelhinho sai da toca, todos têm que trocar de toca, de casa. Então, na troca, todos vão ficar vazios por um momento, mas todo mundo vai correr para um outro. E o que está no meio, então, vai entrar numa dessas tocas. Como tem cinco jogadores para 4 tocas, sempre um vai ficar fora. Então, o processo de sofrimento, a forma como nós lidamos com os nossos problemas é mais ou menos isso. Quer dizer, qual toca está vazia? É essa que você usa. E a questão é que aqui estará sempre disponível, vai criar um jeito de ser. Só um parêntese aqui sobre envelhecimento. O processo do que a gente chama de experiência de envelhecimento não é aquela brincadeira que o Cortella faz, que é muito bonita, também muito saudável, quando ele fala do ser velho e ser idoso. Velho é alguém que pode ser novo, mas não tem ideias novas, né? Então, é nesse sentido de envelhecimento mesmo. É esse velho, mas não com a crítica que é feita. Tá? Não que eu discorde, eu concordo plenamente com ele. Não sei se vocês já viram a fala dele sobre o velho e o idoso. Né? Você tem uma criança, um menino de 15 anos que não amadurece mais, que enrijeceu suas ideias, ele é velho, ele não é idoso. Você tem um homem de 80 anos, mas que a mente é aberta, está disponível a aprender, está discutindo, ele não é velho, ele é idoso. Essa que é a palestra do Cortella. Mas o que eu estou buscando é o conceito de velho mesmo. Nós envelhecemos. E quando nós envelhecemos, nós criamos um jeito de ser. Olha, o nosso sapato, ele tem um jeito que a gente pisa. Então, se você pegar o seu sapato, você vai ver que é gasto mais de um lado do que de outro. Se você pega a sua roupa, os lugares da sua casa onde você costuma se sentar, a gente busca sempre o mesmo lugar. Bom, se isso é natural no nosso jeito de ser, por mais que a gente goste de coisas novas, de inovações, por exemplo, eu estou falando com você aqui, e na minha mesa eu tenho tecnologia que, quando eu era criança, eu nem sonhava tê-las. Né? Então, eu tenho aqui meu notebook, eu tenho aqui um negócio que eu comprei, nunca usei, mas comprei para aula, mas nunca usei, que é uma mesa de digitalização, de escrever. Aí eu tenho aqui um tablet, celular, aí a TV, monitor, tecnologias. Então, é novo. Aí eu estou velho, mas eu gosto de coisas novas. E vou tentando aprendê-las no dia a dia. E vou tentando. Então, assim, por mais que a gente tente aprender coisas novas, eu tenho o meu jeito de sentar. Eu tenho o meu jeito de pisar. Se eu altero qualquer coisa, né? Por exemplo, eu alterei da semana passada para a semana aqui, esse móvelzinho que estava no outro canto, eu resolvi trazer para cá, automaticamente isso mudou alguma coisa, percebe? Traz um incômodo, toda mudança traz um incômodo. A gente tem a tendência a voltar ao antigo. É isso que Freud está dizendo. Quando eu sou adulto, eu continuo buscando as minhas fixações, meu jeito de ser. Olha como é que eu coloco o conceito de fixação aqui. Ele vai dizer assim que existe todo um processo, a tela aqui, autoerotismo, ele fala sobre a prevenção, pulei. Deixa eu jogar para outra tela aqui, que fica um pouquinho maior, que aquela telinha estava ficando muito pequena para enxergar, e eu sou míope. Né? Ele diz assim, as neuroses são para prevenções, manifestar. Ok, achei. Então, ele diz assim: a psicanálise nos mostra as manifestações excessivamente intensas, prematuras, desses impulsos, que conduzem a uma espécie de fixação parcial. Ponto fraco na estrutura da função sexual. Então, ele vai dizer assim: que existe um local comum, um local de busca. Ele deixa mais claro ainda. Se o exercício da capacidade genética normal encontra no adulto um obstáculo, então, olha só, se o exercício da capacidade genética normal, quer dizer, esse movimento do meu crescimento normal, do meu desenvolvimento, da minha maturidade,
corpo, mente, neurológico, comportamental, a parte genética minha, tudo está no movimento. Ela encontrou algum obstáculo. Qual obstáculo? Uma dor, um não, um problema, um tombo. Rompe-se a repressão da fase do desenvolvimento justamente naquele ponto em que se deu a fixação infantil. Então, ele está dizendo que a cicatriz que eu tenho infantil, ela sempre virá. Então, é muito possível que me contestem dizendo que nada disso é sexualidade. Ele diz assim, mas, Freud, de você dizer que eu tenho um jeito de lidar infantil e você dizer que isso tem a ver com sexualidade infantil, tem um hiato muito grande. É uma diferença muito grande. Você está, em outras palavras, você está forçando a barra. Você está chamando de sexo qualquer coisa. E Freud diz assim, sim, do mesmo jeito que você chama de sexo só o ato de procriar. Quer dizer, Freud está dizendo assim, se você diz que eu forço a barra chamando toda a expressão, isso é sexo, tá? Toda a minha expressão erótica, que inicialmente é autoerótica e posteriormente é objetal, quer dizer, inicialmente eu vivo a minha sexualidade comigo mesmo, me sentindo, me tocando, e não é só genital. Genital é um ponto, é oral, é anal, é genital, é fálica, no sentido, eu tenho todo um caminho, e depois eu começo a me sentir bem com o outro, na presença do outro, me projetando no outro, me deslocando para o outro. Se você está dizendo que eu estou forçando a barra, dizendo que isso é sexo, será que você não está forçando demais a barra, dizendo que sexo só é o ato sexual que visa procriação? Então, Freud inverte o jogo, ele faz um jogo de judô aqui, né? Jiu-jitsu. Então, ele diz assim, quando se faz isso, quando você acha que sexo é só o ato genital que visa a procriação, que é o ato do sexo maduro, e por que isso precisa ficar postulado naquela sociedade? Porque aquela sociedade vitoriana, aquele contexto americano e europeu, ele chamava de perverso todo ato que não fosse natural. E se ele interpreta que o ato sexual só visa a procriação, o beijo é perverso. O beijo seria perverso. O carinho seria perverso. E naquele contexto, a perversão era tudo que não fosse ato sexual que visasse procriação. E por isso que ele vai dizer assim, o seu ato sexual pleno, não para procriação, mas pleno, com carícias, com cuidados, com amparo, com preliminares, esse ato sexual carrega a mesma sofisticação daquilo que você sente pelo seu filho, quando você o beija, o toca, sente ele no corpo. Olha, você não está pensando no ato sexual, genital, mas você está transferindo carinho, está sentindo isso. Ele vai dizer, isso norteia tudo, imanta tudo. Ele diz assim, quando você sacrifica isso, aí eu vou ler ele, sacrificam assim a compreensão das perversões, do entrelaçamento que existem entre elas, e a neurose e a vida sexual normal. Então, ele diz assim, a sua sexualidade fixada num ponto é anormal, é cultural, e visa o quê? Uma neurose, uma proteção, um medo. E aí vem o Chan, a percepção da psicanálise. Freud sempre afirma o seguinte, todos os lugares em que eu tenho medo, eu tenho desejo acontecendo. Porque eu só tenho medo, eu só crio limites, eu só tenho um parapeito, uma sacada, porque eu sei que eu posso cair. Se eu souber que eu não vou cair, eu não tenho por que colocar um parapeito. E ainda vou mais além. E se eu tenho um parapeito e uma grade, é porque além de eu poder cair, eu posso querer pular. Lá em Brasília tem a torre de TV. Então é um mirante, quem já foi a Brasília, quem nunca foi e for lá tem que ir para a torre de TV. E quem já foi sabe do que eu estou falando. É um mirante que está posicionado no local onde você, olhando para frente, você vê ali o Congresso Nacional, você vê toda a esplanada dos ministérios, você vê um pouquinho do desenho do avião. Né? As asas, a asa sul, a asa norte, e você tem todo o corpo do avião, você olhando para frente, no mirante.
Quando você sobe o mirante, tem um elevador só para te levar lá para cima. Quando você chega lá, o mirante ele tem a grade e depois ele faz assim, acima da grade. E por que ele faz assim? Para proteger que o ladrão entre, a gente põe grade na casa da gente para o ladrão não entrar. Contexto brasileiro. Né? Bom, nós ficamos presos para que o ladrão fique solto. Bom, por que a grade está assim? Para que as pessoas não pulassem. Então, significa que existem pessoas que querem ir num lugar desse para pular. Então, as grades são construídas como precaução. Todas as vezes que eu tenho medo exatamente porque o desejo existe. Existe dentro de mim um inconsciente que se empata, que é igual ao id, que não carrega valores e desejos. Desculpe, que não carrega valores sociais e apenas desejos. Então, esse id precisa ser contido, mas ele precisa ser contido externamente e internamente por meio do ego. Ele está dizendo assim, que isso vai construir minhas neuroses. E se eu negar que esse id existe, isso não me ajuda em nada. Eu estou tampando o sol com a peneira. E ele avança aqui, olha, os senhores se colocam em uma situação de não reconhecer em seu verdadeiro significado os primórdios facilmente observáveis da vida erótica, somática e psíquica da criança. Então, a criança está construindo no corpo o bem-estar e o mal-estar. Está resolvendo no corpo o bem-estar e o mal-estar. E, ao fazer isso, ela cria uma psique. O meu corpo e a minha mente crescem juntos, colados. Qualquer que seja a opinião dos presentes sobre o emprego do termo, devem ter sempre em conta que o psicanalista considera sexualidade, naquele sentido amplo, a que o conduziu à apreciação da sexualidade infantil. Então, quando se fala assim, para Freud tudo é sexo, o pessoal não sabe o que Freud está falando. Porque quando ele fala que tudo é sexo, ele não diz que tudo é ato sexual. O próprio ato sexual apenas é um resto do sexo. Apenas é uma face do sexo. Então você vai perceber que existem casais que fazem sexo sem nunca terem atos sexuais. Aqueles casais que brigam, que gritam, que se agridem, que se batem. Você fala, nossa, esse casal, sabe, eu até comentei, acho que no encontro passado, sobre a música do Leonardo, Leandro Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Esse de dia a gente briga, à noite a gente se ama. As energias são as mesmas. Eu não estou colocando sine qua non, quem briga faz sexo, ou quem faz sexo... Não, não. O que eu estou dizendo é assim, a energia para fazer é a mesma. É como se a água que te dá condições de tomar banho é a mesma água que te dá condições de lavar o ambiente que você está e é a mesma água que você bebe e faz alimento com ela. A água é a mesma, o combustível é o mesmo. Então, o que é libido? O cara vai lá para o médico e fala, doutor, minha libido está baixa. Vamos fazer um exame aqui, teste de testosterona. Né? Vai para a academia e aqueles médicos de academia acabam orientando a fazer o teste para ver como é que está o testosterona ou não, tal, e descobrem que a pessoa está com uma baixa testosterona e dizem, você está com a libido baixa. Morreu. Quem está com a libido baixa está morrendo. E quem está com a libido baixa, quem está sem libido está no cemitério. Por quê? Libido é vida. Libido é busca de satisfação. E é outra palavra curiosa que só no contexto psicanalítico, para a gente compreender o que Freud quer dizer com isso, satisfação. Satisfação não é plenitude. Opa, eu estou satisfeito, eu estou bem. Satisfeito, eu não estou com um ponto de tensão acontecendo. Então, a gente precisa ter essa visão de que a psicanálise lida com libido, mas ela não lida com a libido genital. Ela não lida, por exemplo, um homem com seus 80, para mim, velho hoje é só quem está a partir dos 80, tá, gente? Se alguém disser que quem passou dos 50 tá velho, tá errado. Eu tô com 55, eu não tô velho. Então, eu lembro sempre da frase do pai do Rony Von, né? Eu não estou velho, é o meu corpo que não entendeu que eu só tenho 25 anos. Né? A gente tem que convencer o corpo, não a mente. Mas olha, se você pegar um homem de 80 anos, ele tem libido. Mas, Orlando, talvez ele não faça mais sexo. Ou talvez até faça, mas talvez não faça sexo genital.
Mas ele fala, ele conversa, ele sente prazer de tocar, ele ainda tenta sentir os prazeres do paladar. O paladar nosso amadurece, e quanto mais velho vai ficando, menos se sentem os sabores. Por quê? Porque do jeito que você menos sente com o tato, enxerga menos, escuta menos, sente menos paladar, é natural. Então começa a buscar novos paladares. Isso é libido. O que Freud está dizendo é isso. Quando a psicanálise fala de sexo, ela fala da sexualidade infantil. Aí ele diz, nossa atenção foi dirigida mais para as manifestações somáticas da vida sexual do que as psíquicas. Quer dizer, nós somos levados por uma falsa impressão a achar o sexo apenas nos atos, nas expressões do corpo, nas insinuações. Ele diz assim, não, sexo está em tudo. O paciente chega no consultório, é muito interessante, eu tinha um colega lá em Brasília, um hiato nesse, chega no consultório, eu vou dizer como é que uma pessoa chega no trabalho. Ele é um advogado. Eu estava na minha mesa era uma parede de vidro. Então, aquele vidro que você de fora vê espelho, eu acho que eu devo ter contado para vocês, mas então eu falo mais rápido, caso eu tenha contado, só para relembrar essa história. Aí eu estava na minha mesa, atrás, eu olhava, era transparente, eu via todo mundo, as pessoas me viam de trás para frente, era espelho. E aí um colega meu estava do outro lado, então ele estava vendo todo mundo que chegava. E ele falou assim, Orlando, eu não sou psicanalista, mas eu sei decifrar quem está deprimido ou não. Eu falei, como é que você decifra? Ele falou assim, olha essa mulher que está ali na frente. Eu olhamos para trás e falei assim, tá vendo essa mulher? Ela está em depressão. E eu falei assim, por quê? E ela disse assim, olha, todas as mulheres passam aqui, elas não percebem que você está aí atrás, é o espelho para elas. Então elas se olham no espelho. Elas ajeitam a roupa, olham o bumbum, vê se está ok, se a blusa não está levantada demais, olha o cabelo, se ajeita, e segue e vai para a portaria. Essa mulher está passando aqui, olha, ela nem olhou para cá, ela viu que é espelho e prosseguiu. Então ela não se busca no espelho. Não se busca no espelho. Então ela está em depressão. Eu olhei para ele e falei assim, você é um ótimo psicanalista. Porque, mesmo sem sê-lo, acho que hoje ele foi fazer psicanálise depois. Porque essa mulher está em depressão, ela tentou se matar. Era uma assistida minha. Ela pôs fogo no corpo, numa briga, até eu escrevi um artigo sobre ela. Assim, ela tentou se matar, ela está em depressão profunda, ela não quer viver mais. Mas é interessante, olha o que ele fez. Olha a avaliação que ele fez. Ele estava localizando a depressão numa expressão corporal. Nós somos tendentes a achar libido no corpo. O fato dela estar em depressão, observe bem isso. O fato dela estar em depressão, nós temos a tendência de imaginar assim, a libido dela está baixa. A libido dela está autoerótica. Todas as vezes que eu adoeço ou que eu enfrento um problema, lembra que eu coloquei agora há pouco a história de na construção você joga restos fora. Na nossa construção está tudo ali. Ela está voltando para um momento de conforto infantil. E qual é esse momento de conforto infantil? Só ela existia. Então ela pode lamber as próprias feridas. Ela pode sofrer fechado. Isso nos leva a um processo que a gente chama de depressão. Então, assim, quando a pessoa está deprimida, ela não está sem libido. A libido dela está introvertida. E Freud teorizou, não nesse texto, mas fica muito claro nas obras dele, onde ele fala sobre o quantum energético. Essa palavra não é dele não, tá, gente? A palavra é eu que estou trazendo na brincadeira do quântico, né? O quântico, quando a gente fala das terapias quânticas, a gente não está falando só do conceito de física quântica, mas o quantum é um pacote. Hoje a gente consegue compreender bem pelos streamings, né? Antigamente a gente pegava a emissão de TV, ela vinha pela antena, e depois começamos a assistir filmes pela internet. Você tinha que baixar o filme inteiro para começar a assistir. Hoje nós temos streaming, né? Pacotes. Então nós recebemos pacotes, e é por isso que pode até cair a conexão na internet, se ainda fica com um pouquinho de filme, porque veio um pacote. O quanto, um pacote energético que nós temos, ele é fixo. Então, o quanto energético, ao ser gastado com o processo de fixação, e isso Freud vai teorizar como conceito de investimento, de catexia, né? A palavra investimento e catexia é a mesma coisa, já discutimos sobre isso quando a gente falou sobre o inconsciente. Então, esse processo de fixação, ele drena minha libido. Mas quando ele drena, ele não está jogando fora, ele gasta ela toda. E quando ele gasta ela toda, eu não tenho uma reposição.
Vamos brincar com um conceito do qual eu domino muito pouco, mas conheço de pouca leitura. Vamos pensar aqui na questão do êxtase, né? Estava lendo um artigo sobre o êxtase, e por que os jovens, depois que tomam êxtase, dormem muito ou pelo menos passam por um momento de tristeza muito grande? Por um momento que eles tomam ali a bala, né? Eu não sei se aí para vocês chama bala. Aqui tem a bala e o doce. O nome é o mesmo? A bala, o êxtase, o doce, o ácido, o LSD. Então o menino vai lá para a balada, ele pode pegar uma bala, o êxtase, ou ele pode pegar um doce, que é um adesivo. Aí o que pega o êxtase depois, como a bala, acho que é ele que vai ter que chupar o pirulito, né? Um deles tem que chupar pirulito porque fica com gosto metálico na boca, horrível. Então, você vê a molecada na balada, vê todo mundo chupando pirulito, você não sabe, criou a moda do pirulito, é uma fixação oral. Não é fixação oral, não, é o gosto amargo da droga que está deixando. Aí essa bala, aí tem esse nome para vocês no Rio? Eu não sei dizer se é isso não, mas possivelmente deve ser. Isso aí não muda muito, né? Não muda. A molecada consegue passar muito rápido esses conceitos. Eu aprendi isso com os meus pacientes. Você aprende palavrões novos. Eu tenho sessão que eu começo a dar risada depois da sessão. Eu falo, gente, foi uma aula de palavrão. Nunca, com os meus 55 anos, eu nunca tinha aprendido esse palavrão. Aprende um palavrão novo, uma expressão regional. Aí você pensa que é daquela pessoa, de repente vem uma outra pessoa e fala, nossa, é comum o pessoal fala esse tipo de palavrão. E aí a questão das drogas, de como, sabe, é muito interessante você ver a criatividade humana. E aí entrou essa questão da bala, né? E eu falei, mas bala? Você vai na boate para chupar bala? Vai, Orlando, você não sabe o que é bala, não? Bala é aquilo que você compra no barzinho, ali na mercearia, na doceria. Aí o pessoal que estava me contando, não, bala para a gente, você chegar na boate e pedir uma bala, eles vão te dar o comprimidinho lá. Ele drena toda a sua energia, ele usa ela toda. Então é por isso que ele vive. Quando eu aprendi sobre essa palavra, foi um paciente meu que era um traficante de escola, um aviãozinho ali, né? E ele me mostra um vídeo e fala: olha, Orlando, tá vendo aqui esse pessoal dançando? Fala, olha, e aí o pessoal dançava e pulava. Falei, nossa, estão alegres, né? Falei, pois é, observa a música. Falei assim, não tem música? Falei, exatamente, não tem música. E eles estão dançando, mas não tem música. Eu falei, Orlando, dá uma olhada, não é noite mais. Então ele estava me mostrando uma turminha dançando, doidos, alegres, de dia, não tinha mais música, e o som já tinha sido desmontado, mas ele estava ali ainda com toda a energia naquela vivência. Bom, o que acontece? Acaba aquele momento, ele usou todo o quantum libidinal. O que sobrou? Nada. Então ele vai passar por um processo de depressão. Ou ele tenta recuperar artificialmente de novo isso, ou ele vai ter que administrar a depressão dele. É diferente de você ter uma ressaca. O processo da ressaca, você encheu a cara, tomou muito vinho, tomou cerveja, o que você tomou, no dia seguinte você tem desidratação, você tem dor de cabeça, você fala, porque está te faltando líquido no corpo, você fez um processo, a pessoa toma muito cerveja, vai muito ao banheiro, porque o cérebro se confunde e imagina que está tendo líquido em excesso, ele tem líquido em excesso, que é a cerveja, o álcool traz essa informação para ele, e o cérebro se confunde e começa a eliminar líquido demais. E aí você tem desidratação. Então a pessoa, percebe? É diferente usar o quantum da libido e o seu corpo ser exigido simplesmente como uma máquina. Então, o que Freud está teorizando não é a história do êxtase da bala, mas a gente pode usar como ilustração esse contexto. Ele está dizendo assim, nós temos um quantum de libido e nós usamos ele. Olha, a relação entre criança e pai não é como observação direta do menino e posteriormente o exame psicanalítico do adulto concordemente demonstram, absolutamente livre de elementos de excitação sexual. O contato da criança com os pais e dos pais com a criança carrega da energia sexual, do quantum energético. Então, quando eu tenho um filho, me delicio com a vivência de cuidar, ou quando eu tenho um animal de estimação, ou quando eu tenho um emprego que eu amo muito, ou quando eu tenho algo que eu gosto muito, eu gasto minha libido com aquilo. Joia, tudo positivo, né? Mas quando eu brigo com o meu filho, discuto com ele, brigo com o vizinho,
brigo no meu trabalho, eu também estou gastando do mesmo combustível, do mesmo quantum, e aí sobra pouco para outras coisas. Aí eu digo assim, estou sem libido. É por isso que, para a psicanálise, compreender que a energia psíquica é sexual é compreender o que desgasta ou não esse sujeito. Orlando, Sim, Samuel. só para eu poder aqui me situar. Então, assim, a gente está falando um pouquinho sobre essa condição, essa estrutura neurótica, né? Então, em síntese, seria uma pessoa que ela não consegue lidar com alguma situação de realidade externa, algum objeto externo, aquilo é conflituoso, aquilo é, de alguma forma, imoral para ela, aquilo traz desconforto, e aí ela se desliga desse contato externo, não num conceito psicótico, mas se desliga e se retorna para si mesmo. Seria isso. Exato, exatamente. Ela refugia-se nisso. E aí ela não tem mais o desconforto externo. Porque agora ela está vinculada a ela mesmo na dor. Só que aí, automaticamente, ela trouxe de volta à vida um momento da história dela e ela passa a viver daquele jeito. Então, ela busca esse lugar antigo e é esse, perde o contato. Então, a dor objetal deixa de existir, apesar de continuar existindo. Então, ela está vivendo uma nostalgia, uma solução encontrada. E é por isso que essas soluções são infantis. Enfrentou um problema. Menino terminou, um rapaz terminou um namoro. Desconforto. Como lidar com isso? Então, ele pode se defender, ele desencadeia as defesas. Mas se as defesas do ego não dão conta, automaticamente ele desencadeia um jeito de ser, que é o que você colocou. Volta para o passado e resolve como ele resolveu a primeira angústia dele. A primeira. Essa primeira angústia que ele viveu e foi muito forte, criou um jeito de resolver o problema. E não é razão que funciona. É um ato muito automático. Você fala assim, mas olha, o menino está com 20 anos, agora ele voltou 20 anos. Ele está com 20 anos no corpo, no amadurecimento. Mas tudo está posto ao mesmo tempo. Então, aquilo que aconteceu com ele quando ele tinha 3, 4 anos é tão presente quanto aquilo que acontece com ele com 20 anos. Freud teoriza isso quando ele vai falar que o nosso inconsciente não é uma cidade sobre outra cidade. Ele pega o exemplo de Roma. Você vai escavando Roma, você vai achando uma cidade debaixo de outra cidade. Você vai cavar Roma, você acha resto de uma outra civilização. Ele diz assim, joia, só que é tudo ao mesmo tempo. Não é uma escavação. Enquanto você está vendo o Coliseu do século XXI em Roma, você também está vendo, nessa ilustração inconsciente, os leões do Coliseu matando os cristãos. Você está vendo os gladiadores. Você está vendo construir o Coliseu. Você está vendo ao mesmo tempo antes do Coliseu. É ao mesmo tempo. Elas não estão hierarquizadas, estão juntas. Então, quando eu enfrento um problema, se esse problema, aí vem a palavra afeto, né? Se esse problema afeta a uma forma, ele tem afeto a um link, de uma forma como eu lidei com um tipo de dor parecido, e não precisa ser igual, tá? É parecido. É que tenha algo que agregue. Vamos pegar a visão automática que a gente está tendo hoje, que, quando falam do Covid, né? E falam de como é que o vírus entra, ele tem um receptor, se não tiver esse receptor, ele não conecta na célula. É mais ou menos isso que acontece também na psique. Quer dizer, se não tiver o receptor, não acontece nada. Por exemplo, eu estou na rua, a pessoa olha para mim e fala, ei, careca! Nunca ninguém me chamou de careca. Eu nunca fui careca. Aí, 4 olhos. Opa! Na criança, quando criança, eu escutava o tempo todo, oi, 4 olhos. Quando não falava que era 5, né? Então, assim, percebe? O primeiro não mexeu comigo. O segundo tocou em alguma dor minha, ou não. Uma forma como eu aprendi a lidar com isso. A pessoa chega para mim. Eu me lembro uma vez que eu perdi 19 quilos. Por que eu perdi 19 quilos? Eu estou numa feira lá em Brasília. Aí fui estacionar o carro, veio o Flanelinha e falou assim: Flanelinha era um rapaz pequeno, devia ter no máximo, uns 60. Chegou para mim, aí, gordinho, posso olhar seu carro? Eu olhei para ele e falei, gordinho? Se me chamasse gordão, baleia, não tinha, mas gordinho. Eu falei,
A minha largura está diminuindo o meu tamanho. Emagreci. Criei vergonha na cara, perdi na época 19 quilos. Ganhei tudo de novo, né? Mas na época eu perdi os 19 quilos. Percebe? Se ele me chamar, ei, gordo, tem problema nenhum, me diminuiu, e naquele eu não estava querendo ser diminuído. Eu falei assim, você luta tanto para chegar aos seus. Ó, é 1,78, mas eu penso, qual outro? 1,80, né? 2 centímetros, não joga fora ele, não, né? É de salto. Aí chama de baixinho, aí eu poderia tentar levar. Por que mexeu? Porque na minha visão, na minha fantasia, me diminuiu. E eu não queria ser diminuído. E aquilo eu falei assim, que gordinho, né? Não era o meu problema, não era ser gordo, era ser diminuído. Percebe? É mais ou menos isso, Samuel. Quer dizer, eu tenho um desconforto objetal e esse desconforto me conduz a resolver algo do jeito que eu sei resolver. E o problema é que, quando eu fixo, eu crio um jeito e eu desprezo todos os outros jeitos maduros. E na análise, e aí vem a percepção da análise. Na análise, quando você faz o processo transferencial, você você tem disponível todas as formas de lidar, você é adulto. E esse é um questionamento que trazem para Freud, quer dizer assim, mas na análise não é complicado você ressuscitar um problema que está eliminado? A pessoa teve um problema com o pai quando ele tinha 4, 5 anos de idade. Agora ele está com seus 30, 40 anos. Você vai ressuscitar esse problema? Você não está desenterrando defunto? E Freud vai dizer assim, não, porque agora é um adulto num processo transferencial, junto com alguém que vai poder ajudá-lo a usar as próprias ferramentas atuais dele. Então, é como se você tirasse a pessoa dessa solução infantil. Porque a solução que você colocou, ela é narcísica, ela é prematura, ela é primitiva. Ela só funciona emergencialmente. Você está apanhando de alguém no meio da rua e não tem jeito de correr, o que você acaba fazendo? Você vai morrer. Você está sendo linchado. O que a pessoa faz? Ela entra em posição fetal, ela protege a cabeça, protege os órgãos vitais e ela passa a não sentir mais aquela dor. É um processo natural, construído como? Quando era criança, quando era feto, né? Se encolhe, se protege todo, protege os órgãos vitais e a cabeça. Só isso. Agora, quando eu estou vivendo a minha dinâmica de vida, que eu tenho que enfrentar, o que algumas pessoas fazem? Elas travam, se fecham e usam uma ferramenta que foi muito útil. E que ainda é útil, mas é muito primitiva. E na análise, o terapeuta ajuda a pessoa a compreender que existem outras saídas. E as saídas não são externas, estão dentro da própria pessoa. Ficou mais esclarecido? Então, aí ele, nesse ponto da discussão dele, ele está falando sobre a construção do outro. Lembra? Nós não nascemos com a noção da existência do outro. Por isso que a primeira solução sexual da criança, ela é anobjetal, ela é autoerótica. Ela resolve com ela mesma. E vocês, todas as vezes que vocês verem pessoas resolvendo os problemas consigo mesmo, como é que isso se resolve consigo mesmo? De várias formas. Se isola. Não quero conversa com ninguém. Não quero mais ir para o trabalho. Não quero sair. Não vou para o cinema. Não quero ir para o Brasil. Não quero ir para o restaurante. Não quero ir para a igreja. Não quero papo com ninguém. Você vai visitar? Não, olha, eu não estou bem hoje. Eu estou com enxaqueca. Já é uma solução autoerótica. O processo psicanalítico é de masturbação. Mas, Orlando, masturbação? Não, para a psicanálise, todas as vezes que eu mesmo resolvo em mim mesmo o problema, nós chamamos isso de masturbação. Uma criança que faz xixi na cama, ela se masturba. Ah, mas ela está excitando os seus genitais. Não, ela está trazendo, vou brincar com a palavra, tá? O romance do ato sexual. A satisfação, o esvaziar a bexiga ao dormir, a satisfação. Não é a satisfação, que bom, esvaziei. A satisfação da tensão, esvaziou. É o conforto do quente, né? Quando você urina na cama, a urina é quentinha, né? E aí tem todo esse padrão fantasioso. E depois a punição. Vai levar bronca, vai ter que passar o vexame de fez xixi na cama. Então, o fazer xixi na cama para criança, ele é um autoerótico completo. Ela
sente prazer e se castiga. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Como é que você elimina? Eliminando as causas médicas, porque você vai ter que primeiro encaminhar a criança para o médico. Chega para o pai, para a mãe, já foi ao médico, vê se tá, bexiguinha tá tudo ok. Não, fui no médico, não tem nenhum problema. Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Já, então nós vamos entender o que está acontecendo. Você vai cessar o problema da criança? Não. Você nem vai tocar. Aquilo é indicador. Aquilo está dizendo assim, olha, ela está tendo que resolver os problemas sozinhos. Quais problemas? Você vai falar sobre os problemas. Mas diretamente, não, porque ela se defende. É indiretamente. É igual mineiro, é comendo pelas beiradas mesmo, é compreendendo. E aí essa criança não precisará ser autoerótica. Ela só é autoerótica porque ela está vivendo um problema, ela não sabe como resolver. Ela não sabe compartilhar o problema. Ela não sabe trazer para fora. Você vai ajudar ela a trazer para fora. Aquele quadro do filme da Sabine Spielrein, quando ela põe um macaquinho tocando piano e o menino está com a mãozinha fechada, ele se encanta com o macaquinho e ele esquece da mão. E ela consegue desfazer isso e desfaz a mãozinha dele. É um ato simbólico. Você ajuda a criança a olhar para fora. E automaticamente ela não precisa mais se proteger. Mas é só urinar na cama? Não, tem gente que arranca os fios. Tricolomania, né? Começa a comer cabelo. Alguns não só arrancam, arrancam as sobrancelhas, começa a arrancar a unha. Eu conheço casos de pessoas que começam a fazer, elas não cortam unha, elas não comem unha. O padrão não é oral. É pior que o oral, é anterior ao oral. Olha, antes do oral tinha pele. Agora eu não tenho só pele, eu tenho oral. Não, a pessoa que começa a arrancar unha é arrancar. E eu já vi casos, já atendi paciente que não tinha unha. Tenta imaginar esse quadro. Como aqui destaca muito, a pessoa começa a tirar a unha do pé. Tirar a sola do pé. Se marcar, se cortar. Tudo é um processo de analogia. Mas agora Freud diz assim, o passo seguinte é construir o outro. Construir as relações. Ele diz, a criança, ela vai dizer, ela toma ambos os genitores e, particularmente, um deles como objeto do desejo erótico. Então, ele vai dizer assim, primeiro a criança cria tudo que não é ela como o outro. Aí a mãe, não, ela vai sorrir para todo mundo que se parecer com a mãe. Mas porque ele identificou que a mãe é a mãe? Não, é porque ele identificou que a que tem seio é aquele sorriso, aquele jeito de ser. Ele identificou que todas as vezes que aquele rosto chega perto dela, alguma coisa boa acontece. Ou vem leite, ou vem afago, vem carinho, então ela dá uma expressão. Ela aprendeu que toda vez que o rostinho dela, o músculozinho dela faz esse sorriso, essa expressão de sorriso, isso desencadeia um procedimento que ela gosta. Então ela começa a vincular, ela faz o apego a isso. Ela começa a vincular o bem-estar com o ato reflexo muscular. Então ela vai criar um jeito de produzir hormônios de alegria, de felicidade, com simples expressão de sorriso. E é por isso que você vai ver alguns terapeutas hoje, não psicanalistas, mas terapeutas, dizendo para você, mesmo estando triste, sorria, porque isso vai fazer com que o seu cérebro se confunda e produza hormônios de felicidade. Então a pessoa está triste, querendo morrer, vai lá, faz uma cara de sorriso, isso produz, né? Só tem um problema, o sorriso artificial não desencadeia os mesmos músculos do sorriso natural. Esse é o único problema. Então, as pessoas que trabalham com microexpressões conhecem bem isso e sabem identificar quando um sorriso é falso. Mas você, pelo menos, faz com que os seus músculos confundam o seu cérebro e ele entenda que está tudo bem. Então, assim, essa construção começa a partir de um todo. Depois Freud diz assim, aí as crianças começam a se focar nos seus genitores e depois ela faz a escolha de um genitor como objeto de desejo erótico. Então, o primeiro desejo erótico da criança é pelo pai ou pela mãe. Aí Freud vou ler aqui o que ele coloca. Em geral, o incitamento vem dos próprios pais, cuja ternura possui o mais nítido caráter de atividade sexual. Então, assim, quando um pai ou uma mãe se impressiona com o corpinho da filha, mas não é de desejar genitalmente o corpo, isso é um pedófilo. É o de desejar aquela criança com bem-estar. Quando desencadeia
satisfação, sabe? O ato de pegar no colo aquela coisinha, brincar, e fazer caretinha, e virar uma criança. Vocês perceberam que o adulto, quando chega perto de criança, vira criança? O filhinho da mamãe, o filhinho do papai, que começa a falar diferente. Por que tem que falar diferente com a criança? Porque você vira criança de novo, você resgata lembranças suas que falavam com você assim. Você aperta a bochecha daquela criança, faz todo esse caminho, porque a sua infância está vindo à tona. E você está produzindo hormônios para isso. Então, dizendo assim, o primeiro ato é do próprio pai, a ternura. Ele faz essa atividade sexual. Freud se impressiona quando ele tem sonhos eróticos com a filha dele, e ele comenta nas cartas aflitas assim, fala assim, será que eu sou perverso? Ter tido um sonho. E aí ele teoriza de que no meu id, no id de cada um, não existem valores. O sonho só é genital, sexual no sentido pleno, porque tomou a roupa do nosso dia a dia. Mas no nosso inconsciente não traz essa conotação. Então, não há diferença no meu id entre me sentir bem com alguém e fazer sexo com alguém. Não tem diferença. A diferença ela é cultural. A diferença está ligada a o contexto certo e errado, e o id não. Ele diz assim, o pai, em regra, tem preferência pela filha, e a mãe pelo filho, em regra. Tem que ser assim? É quase normal, mas não precisa ser assim. Porque existe a busca do outro que não sou eu, naquilo que é meu objeto de desejo. A criança reage desejando o lugar do pai. Então, o que acontece? Se a mãe gosta do filho, no relacionamento mãe e filho, o filho deseja o lugar do pai. E ele pode fazer dois caminhos para isso, porque agora nós estamos entrando no Édipo. Ele pode fazer dois caminhos. Olha, o filho que deseja o lugar do pai pode imitar o pai ou simplesmente sentir que a mãe desejou ele porque o pai não existe. É bom entender isso, porque isso já é um pós-édipo. Acontece o édipo, acontece o momento da intervenção edipiana, a função de pai é executada, então a criança é resgatada de uma psicose, ela não permanecerá na psicose, ela consegue simbolizar, ela consegue construir o objeto de desejo e consegue se ver como objeto de desejo, mas o pai só, observa que a palavra só é muito relevante, o pai só serviu para isso. A mãe agora se vincula ao filho anulando o papel do pai. Ou porque o pai é fraco, ou porque ela é extremamente fálica. Então ela constrói para essa criança agora de que o pai é um zero à esquerda. Não porque o pai o seja, ou também porque o pai o é. Mas a mãe anula o pai exercendo os papéis de pai. Olha, a função paterna, então vamos separar. A função paterna é salvar a criança da psicose. É mostrar para a criança que ela não é a única no mundo e ela tem que se recolher no seu simbólico. Ela tem que viver essa dor da possibilidade de perda. Isso, o menino. No momento em que o pai fez essa função, agora o pai desencadeia um papel de pai. Qual é o papel de pai? Não é mais função. O papel de pai é conferir ao filho a identidade do masculino, porque está construído em pares ali. E agora o menino, ao desejar a mãe, ao sentir-se falo da mãe, ao desejar a mãe, ele começa a se identificar com o pai, se tornar como o pai. Mas se agora a mãe anula o pai e deixa muito claro para o menino que ele já é tudo para ela, então ele não precisa imitar o pai, mas ele precisará honrar a escolha da mãe, porque ele se vincula emocionalmente à mãe sem precisar agora do pai. E quando ele faz isso, o relacionamento de objeto de desejo já está pronto. Então ele já está casado com a mãe. E casado com a mãe, ele buscará honrar a escolha da mãe e construímos aí, eu estou falando de uma forma muito rápida e simplória, a construção de uma homossexualidade masculina. E agora esse menino que cresce, na confirmação de sua identidade, olha, ele não construiu a identidade a partir do pai, ele construiu a identidade a partir da mãe. E então, nessa construção dessa identidade, ele se identificará com a identidade da mãe
e com as escolhas da mãe. A mãe escolheu ele, então ele se escolhe. Então ele busca alguém igual a ele. Chamamos isso de homoafetividade. Chamamos isso de homossexualidade. Mas um grande engano acontece. Imaginam que o homossexual busque, que um homem homossexual busque um homem. Não. Ele busca um igual a si. E daí vem todo o processo narcísico, um igual a ele, um espelho. E esses casais, então, se parecerão. Eles serão iguais, eles terão gostos iguais. Então, a busca do homossexual não é pelo parceiro, é pela mãe. Mas a mãe é mulher, então a busca num relacionamento homossexual, por estranho que pareça, o homossexual masculino busca no seu parceiro uma mulher. E o outro, a mesma coisa. Só para vocês compreenderem que a montagem de tudo isso está acontecendo quando? Estamos falando de uma criança de 3, 4, 5 anos. Essa estruturação está acontecendo. Ela poderá ser revisada, ela será revisada na adolescência. A turma de quarta-feira, nós estudamos essa semana sobre a puberdade, o id e o ego na puberdade. Semana que vem a gente vai falar sobre as defesas pulsionais na puberdade. E a fala é exatamente um momento da adolescência que não é um momento... Porque a psicanálise não se interessa tanto pela adolescência. Por quê? Porque a infância é um momento crucial. A adolescência só é um repisamento, um refazimento. É tipo assim, o que eu escolhi, tá certo? Eu legitimo isso, eu vou refazer. Então, a adolescência tem essa importância. O pai com a menina, a mãe com o menino, e automaticamente faz com que o menino deseje o lugar do pai e a menina deseje o lugar da mãe. Os sentimentos nascidos destas relações entre pais e filhos e entre um irmão e outro não são somente de natureza positiva de ternura, mas também negativos de hostilidade. Então está acontecendo tudo ali. Como eu lido com quem não sou eu está sendo construído como um jeito de lidar com a vida. O complexo assim formado é destinado à pronta repressão. Quer dizer, eu construo uma história, um complexo, com deslocamento, condensação, com imantamento. Eu tenho uma cena que carrega um monte de dinâmicas naquela cena. Isso é a noção de complexo. Eu tenho uma representabilidade, uma adesão enorme psíquica, onde algo não significa só algo, ele significa um conjunto de coisas, onde uma palavra me traz uma quantidade enorme de sensações, de percepções de vida. É complexo, né? Pensa no sistema solar, o Sol com seus planetas circundando em torno dele, então eu tenho uma figura psíquica acontecendo, eu tenho uma história acontecendo e ela carrega um tônus, uma fantasia. Complexo, fantasia acabam sendo sinônimos nesse sentido. Uma imago, uma imagem que se forma ali. E aí é só de vínculo de prazer, é de hostilidade também. O meu contato com a mãe é de hostilidade, o meu contato com o pai também é de hostilidade, o meu contato com os irmãos é de hostilidade. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. E para o meu inconsciente isso não implica de desprezar o outro. Ele diz assim, o complexo formado é destinado à pronta repressão. Aí eu tenho as repressões do superego, porque o meu superego está acontecendo. Então, aquilo que eu sinto, não posso sentir. Olha, até ali, isso é novo para a criança, porque até ali, tudo que a criança sentia, ela podia se expressar. Tudo aquilo que acontecia com ela, ela podia se expressar. Agora, ela começa, a se proibir disso, porque o ego dela está tão maduro, que ele começou, a borda dele começou a se parecer com o que está fora. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. Lembra, a minha psique é só id. É só calor intenso de pulsão. Só. Mas ela tem contato com a realidade. Então, isso é uma película, uma cristalização. Isso eu chamo de ego. Esse ego vai amadurecendo. Mas quanto mais ele amadurece, né? Vou pegar aqui uma bola. Quanto mais essa parte externa amadurece, mais ela vai pegando o tônus e a cor e a força do que está fora dela. Mais ela se parece com o que está fora. Então, isso é o que eu chamo de superego. É o meu ego externo. Ele é tão externo que ele me limita. Ele cria limite. Ele cria aquela casca. Sabe quando você vai comer
um biscoito que por dentro ainda está aquela massa mais cozidinha e por fora está aquela casquinha. O superego é a casquinha, que ele dá o limite. Se você arranca a casquinha, aí você vai ver o pão de queijo, o biscoito que for, mais molengo, mais pastoso, aquela casquinha. Isso é o superego. Então, é o próprio ego que, por estar em tanto contato com quem o agride, que é o externo, ele adquire o jeito do externo. Ele foi grelhado. Vai dar fome, né? Biscoito, pão de queijo. Tentei pegar o exemplo da bolinha de tênis aqui, ficou para esses contextos. Então, o que acontece? Esse meu id agora, ele não tem mais acesso, ele é reprimido. Começa aqui o processo dessa fundação do meu inconsciente. O id é recalcado completamente. Eu nunca mais teria acesso a ele. Já não tinha. Tinha acesso à expressão dele. Agora ele não se expressa mais diretamente. Devemos declarar que suspeitamos represente ele, com os seus derivados, o complexo nuclear de cada neurose. Estruturei, então, ali o meu jeito neurótico de ser. E nos predispusemos a encontrá-lo não menos ativo em outros campos da vida mental. Diz assim, para sempre isso é presente. Então, o mito, aí ele vai trazer o mito do Édipo Rei, tendo matado o pai, tomou a mãe por mulher, é uma manifestação pouco modificada do desejo infantil, contra o qual se levantam mais tarde como repulsa as barreiras do incesto. Se eu tenho a figura do não terás a tua mãe, significa que eu queria ter a minha mãe. É interessante que o Nasio, acho que é o Nasio que coloca a expressão da formação da obsessão e da histeria. E ele vai dizer assim, que um escuta o outro, não terás a tua mãe. Ele escuta. Então, o pensamento é recorrente, é invasão de pensamentos pela escuta. Então, o obsessivo, ele diz a frase do obsessivo, eu não consigo parar a minha mente. Eu vou dormir, eu continuo remoendo, tentando resolver os problemas. E a frase básica que dá esse jeito de ser, a fantasia dessa frase é, não terás a tua mãe. Enquanto que o obsessivo, enquanto que o histérico carrega a visão de não terás a tua mãe. Ela não escuta, mas ele vê a cena de não. E é por isso que o histérico é visual, o histérico ostenta, precisa enxergar, precisa ser visto e assim por diante. Ele faz essa fantasia, e é bem interessante ele discorrer sobre esse tema. Eu não sei se é no livro O Édipo, o complexo que nenhuma criança escapa, ou se é um outro livro onde ele fala das psicoses, mas para frente eu apresento esse material para vocês. No tempo em que é dominada pelo complexo central, ainda não reprimido, quer dizer, antes do Édipo, a criança se dedica aos interesses sexuais. A criança dedica aos interesses sexuais notável parte da sua atividade intelectual. Quer dizer, antes dessa fase toda, a criança está conhecendo do mundo. Como? Com o corpo. Com o corpo. Por isso que é sexual. Mas agora, isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? O Édipo traz o medo. O Édipo traz a possibilidade de estar, de ser castrado. Então, a partir do Édipo, a criança entra numa dormência, que a gente vai chamar de latência. Agora ela começa a indagar de onde vêm as criancinhas e com os dados do seu alcance, adivinha das circunstâncias reais mais do que os adultos podem suspeitar. Comumente, o que lhe desperta a curiosidade é a ameaça material do aparecimento do novo irmãozinho. Quando a criança começa a falar assim, como é que eu nasci? Como é que nasce uma criança? Aí você pensa que ela está só curiosa. Ela está querendo saber de onde virá o rival dela. De onde veio ou virá o rival? Por onde ele vai sair? A mãe está grávida, vai sair por onde? Está aí dentro, como é que vai ser? Aí os pais ficam no imprensado, né? Alguns conseguem contar por onde vai sair, alguns não querem contar, diz que vai ser um milagre, outros já dizem que o médico vai abrir a barriga, e sempre os tabus do adulto, os tabus. A criança não está buscando esses tabus, a criança está preocupada que um concorrente está chegando. Olha, sob a influência dos impulsos parciais, que nela agem,
forma até numerosas teorias sexuais infantis. Aí Freud elencou aqui os itens, ele coloca assim: a criança chega a pensar que ambos os sexos possuem o genital masculino. A criança imagina que é comendo que o bebê é produzido. E aí, porque fala, papai colocou uma sementinha na mamãe. Como? Comeu a sementinha. Né? Alguns pais poderão chegar ao padrão kleiniano de explicar: papai tem um carrinho e a mamãe tem a garagem. Papai estacionou o carrinho na garagem da mamãe e lá ele deixou a sementinha. E aí a criança vai entender e daí vem todo o caminho. Isso é a Melanie Klein que faz isso. E fazia concretamente, né? Que estas vêm ao mundo pela extremidade dos intestinos, ou que a cópula é um ato de hostilidade, uma espécie de subjugação. Então, tudo isso é uma construção das fantasias infantis. Mas, justamente, a falta de acabamento de sua constituição sexual e a deficiência de conhecimento, especialmente do que se refere ao tubo genital feminino, força um pequeno investigador a suspender o improfícuo trabalho. O próprio fato dessa investigação e as consequentes teorias sexuais infantis não são de importância determinante para a formação do caráter da criança e do conteúdo da neurose futura. Quer dizer, como ela explica isso é que vai dizer como é que ela vai lidar com os problemas. Lembra, essa criança, ela, de certa forma, ela está com todas as ferramentas, com todas as ferramentas eróticas em foco. A oralidade, o anal e o fálico, que é um pedaço do genital. O que é o fálico? A percepção do simbólico do falo, que seria a ausência ou presença do pênis. Então, é absolutamente normal, inevitável, que a criança faça dos pais objeto da primeira escolha amorosa. Quem foi o primeiro amor de todo sujeito? O pai ou a mãe. Porém, o pai e a mãe, o Násio, na construção dele, vai dizer assim: não, engano seu, o primeiro desejo de toda criança é a mãe. Mesmo a mulher, quando busca um homem, busca no homem sua mãe. O homem busca na mulher sua mãe. A mãe, o todo dela? Não. Algo que leve a mãe, ao conceito do bem-estar da mãe. Algo que leve a essa noção. Então, a mãe é o foco de tudo. É o que Lacan vai teorizar como objeto A. O objeto A não é a mãe, tá, gente? É algo que encontrou-se na mãe. E o que é o objeto A? Ninguém sabe, ninguém nunca saberá, e só o psicótico. O psicótico tem certeza do que é. E por isso ele está pleno na mãe. Porém, nenhum neurótico sabe, nem poderá saber, porque o objeto A não é um signo completo. Ele carece de significante para que tenha significado. Então, ele busca significação. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Lembra? A libido ela é fluida. Posteriormente, tomará apenas como um modelo e passando dele para pessoas estranhas na ocasião da escolha definitiva. Depreende-se dos pais, desprender-se dos pais, a criança vai então tornar-se vai tornar isso como se fosse uma luta, um objetivo, para que ela tenha vida própria. Aí ele arremata, que ele fecha esse texto, ele diz assim: senhoras e senhores, não subjulguem que, com essa dissertação acerca da vida sexual infantil e do desenvolvimento psicossexual da criança, nos tenhamos afastados da psicanálise e da terapêutica das perturbações nervosas. E ele arremata: se quiserem, podem definir o tratamento psicanalítico. Ele define, então, para esse grupo. A psicanálise é simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer resíduos, enfim, infantis. Então, o neurótico é alguém cujos resíduos infantis estão muito fortes e agora ele precisa se situar, se ver, se enxergar na sua maturidade. E nessa maturidade é que ele vai poder se cuidar. Aqui fechamos o assunto dessa aula de Freud sobre a sexualidade infantil. Querem comentar algo sobre isso? Conseguiram compreender os três momentos, na verdade, um momento anobjetal, o momento da construção
é, autoerótica, e depois o momento objetal, isso, no processo de construção, o início disso com o nascimento, o final disso, o final que não é o acabamento que se joga fora, mas o final que constrói material para a vida toda da sexualidade infantil, é no período em que começa a latência, então o fechamento do Édipo. Isso dará material e construção para a vida neurótica da criança. Então, a primeira infância me monta e me constrói as minhas neuroses, que não são as minhas neuroses atuais. É o que Freud vai chamar de neurose infantil. Então, aquilo que eu carrego como comportamento neurótico tem origem nessa fase até o meu Édipo. Depois dessa fase, o que acontece não agrega nada às minhas neuroses infantis. Quer dizer, os meus dissabores, os meus problemas, todos os problemas que eu passo até a partir do Édipo, eles não entram no Édipo. O Édipo é assim, é mão única. Só sai. Ele não é invadido. Mas, ao sair, aquilo que sai dele, ele me traz, eu tenho algo que se apega a ele. E aí eu terei o conceito das neuroses atuais, onde eu terei as defesas desencadeadas, ou eu terei os vínculos neuróticos que me adoecem e buscam sempre uma posição de fixação. É bom compreender fixação, porque nós vamos ter uma matéria chamada Teoria da Personalidade, e, na verdade, é a formação do caráter freudiano. Então, na época, eu vou passar para vocês um testezinho para a identificação da própria personalidade de vocês e para a gente identificar as personalidades. Então, Freud vai dizer assim, nessa fase, eu construo como eu sou. Então, algumas pessoas são detalhistas, é construído nessa fase. Algumas pessoas são expressivas demais, é construído nessa fase. Algumas pessoas se isolam, algumas pessoas precisam do vínculo com a sociedade. Tudo é construído a partir dessa fase. Ok? Orlando. Sim? Luiz Otávio. Sim, Luiz. Uma questão de origem. A sua exposição ficou bem clara, né? Primeiro ponto, assim, dessa concepção de erotismo infantil, até porque a gente vai acompanhando a leitura também e vai percebendo isso, né? A formação. Uhum. A minha dúvida, ou até pergunta para esclarecimento, seria se essa erotização infantil, porque você falou do autoerotismo, quando falta o seio da mãe, a criança busca o dedo ou algum outro objeto, etc. Uhum. A minha pergunta, e talvez uma dúvida, é a seguinte: até que ponto essa criança não traz esse erotismo da mãe, ou seja, o nascimento dele antes de sugar a primeira vez o seio da mãe, né, para fazer toda essa formação no inconsciente, que a gente já trabalhou sobre isso, até que ponto ele não pode trazer isso da mãe, mesmo antes dele ter esse primeiro contato, que seria o contato sexual de prazer extremo, que a gente já comentou também sobre isso, até que ponto ele não pode trazer isso herdado da mãe, ou seja, ele já nascer com essa ideia do erotismo. Isso é possível ou não? Eu queria que você trouxesse uma abordagem sobre isso. Nesse texto, ele fala alguma coisa, agora não sei se é nesse texto ou foi num texto que eu dei para uma outra turma, mas essa semana eu abordei um pouquinho desse tema, que é quando Freud fala que, apesar da nossa característica nata, daquilo com que nós nascemos, o nosso jeito de ser ele é construído. Então, assim, aquilo que eu trago como uma herança genética só será desencadeado com os fatos da minha história. Então, nessa perspectiva psicanalítica, o que você está colocando, a psicanálise não diz que não existe, mas só coloca que a relevância disso será dada aos eventos factuais que aconteceram com essa criança. Por exemplo, a criança está na barriga da mãe. Ela foi construída a partir da mãe. Então, ela tem tanto essa memória genética, parece que é essa a palavra que você quer trazer, memória genética? Posso colocar ela? Perfeito. Tanto essa memória genética, quanto os momentos pré-uterinos. Qual é a força disso na formação do novo caráter dessa criança? Como ele está falando de expressões, de uma construção, de uma história, de construção objetal, a força disso ainda é zero. Por que ele é zero? Ela poderá ser grande se na vivência eu der relevância a isso. Até um hiato sobre isso na questão de que, por exemplo, se eu faço uma regressão com o paciente e eu levo ele para as dores mais primitivas dele, mais anteriores, né? Eu chego ali nas dores, né? Talvez eu não chegue na história,
mas fique nas dores que ele vivia antes de nascer. E alguns relatam a dor do nascimento, alguns relatam a dor do abandono, e alguns relatam essa dor. Eu já tive um paciente, e não cabe exatamente o que você colocou, Luiz, mas cabe num pedaço disso, que relata a dor do aborto, da tentativa de aborto. Ela descobre no divã que a mãe tentou abortá-la. Então, como é que ela descobre isso? Ela teve percepções? Então, nós temos indicadores de que a vida uterina marca a nossa história? Sim. Mas, nessa perspectiva freudiana, essa dor sentida, essa dor só foi sentida, tendo sido anterior, porque algum contexto permitiu que ela fosse sentida. Assim, ela está ali e ela pode ficar ali sem ser tocada a vida inteira. Mas se acontecer alguma coisa que desencadeia essa sensação, aí ela tem relevância. É mais ou menos assim, você fazer um exame para descobrir se você pode ter câncer. E se nos exames de DNA você descobre que você tem no seu DNA descobriu-se que tem algo lá que desencadeará câncer. Isso garante que você terá câncer? Pode. É o que hoje a gente discute na genética, a questão da epigenética. O seu corpo ter uma possibilidade não é um garantidor disso. Você pega uns gêmeos, né? Um desencadeia câncer, o outro não. Por quê? O que aconteceu? Os dois tiveram a mesma mãe, mesma genética, tudo igual. É o fator da epigenética. O que a psicanálise vai postular nesse sentido é a relevância da história dos pais é grande, mas poderá simplesmente não ser vivida. Mas existe o conceito de fantasia. Existe o contexto de que eu talvez, ao ouvir da história da minha mãe, tendo isso dentro de mim, e agora eu já não estou trazendo Freud, estou trazendo, na minha perspectiva, na visão das minhas leituras, a história que eu ouço da minha mãe, ou a história que eu ouço do pai, tendo isso dentro de mim, eu desencadeio, então eu tenho lembranças que não são minhas, mas que dão sentido ao que está acontecendo. E eu acho que esse é o material que é utilizado nas constelações familiares, o que é usado em posturas terapêuticas, não é psicanálise, tá, gente? Posturas terapêuticas como o Theta Healing, como a filosofia, o jeito de pensar do Ho'oponopono, esse pessoal que trabalha com perdão cósmico, sabe, isso que a gente vai chamar de quântico, de metafísico, de terapêutico, de holístico, tudo isso traz uma força da qual eu me identifico porque as lembranças estão aí. Então, assim, sabe essa noção que não é psicanalítica, mas é noção junguiana, de um inconsciente coletivo, onde eu tenho um arcabouço de memórias que não são minhas. Tem um pensador cristão chamado Tertuliano, e Tertuliano, uma discussão que foi trazida para ele é assim, de onde vem a alma? Lembra? Ele era um teólogo, então a discussão dele, a teologia e a filosofia estavam muito misturadas no conceito dele. De onde nasce a alma? E a postura de Tertuliano era dos lombos dos pais. Então, ele funda uma escola teórica chamada, na teologia, de traducionismo. O que é o traducionismo? Os meus pais transferiram para mim as memórias deles. Mas até onde? Até onde eles viveram. Então, eu nasci em 1966. Então, nessa perspectiva, as memórias da vivência emocionais do meu pai e da minha mãe até 1966 estão contidas em mim como memórias, mas que não têm sentido próprio. São só memórias que, se eu viver, eu posso, de alguma forma, pinçá-las e trazer isso para mim. Percebe, Luiz, que nós estamos caminhando para conceitos além de Freud, discussões mais atuais, discussões do que se chama campo mórfico. Quem partiu para essa discussão foi o Bert Hellinger, que começa na psicanálise e se desprende da psicanálise. Então, assim, eu tenho essa possibilidade? Tem. A psicanálise contraria essa postura? Não, porque ela não... Essa psicanálise tradicional, vamos usar esse nome, essa psicanálise mais clássica, ela desautoriza isso, não porque ela não postula algo sobre isso. O que ela postula sobre a sexualidade, que a minha sexualidade é construída a partir do meu corpo. E aí é interessante, Luiz, dentro do que você perguntou. Se a minha sexualidade é construída a partir do meu corpo, de como eu sinto,
ela é constituída a partir do meu tato, dos meus sentidos todos, né? Paladar, tato, olfato, visão, né? Dos meus sentidos. E eu tenho um outro sentido que não se visualizava muito, que é a minha glândula pineal, que está lá, uma amígdala no meio da minha cabeça, que hoje a neurologia pesquisa muito sobre ela, e Freud não trazia essa discussão, e é o que nós podemos chamar hoje de sexto sentido, e sabemos hoje que o sexto sentido não é um sentido espiritual, esotérico, né? Claro que você vai ver os esotéricos, os espiritualistas, usando essa figura, mas sabemos hoje que o sexto sentido é neurológico. Os peixes abissais, eles enxergam com sua glândula pineal. Sabe aquela coisa que você está aqui e alguém passa na rua e você fala assim, acho que fulano passou lá na rua. Aí você traz as explicações espiritualistas para isso, esotéricas, e hoje se percebe que a sensação de um campo, nós temos um campo, um olho que não enxerga com luz. E enxerga com uma glândula no meio da nossa cabeça, que nós não temos acesso a ela. Então, aquilo que os hindus vão chamar do terceiro olho, talvez, tá? Estou falando sem muito conhecimento do que o hindu fala, estou buscando uma fantasia, né? E talvez esse terceiro olho refira-se a esse sexto sentido. Então, buscando a teoria clássica, se a minha psicossexualidade, se a minha sexualidade caminha a partir do meu erótico, a experiência do meu pai e da minha mãe não necessariamente não me gera uma sexualidade. Por que necessariamente? Porque ela será construída a partir do meu contato com o real. Agora, a partir do meu contato com o real, as experiências dos meus pais poderão me trazer desconforto ou não? De dois caminhos, sim. A partir das minhas próprias lembranças, se eu entender que houve um traducionismo, eu trouxe para o meu corpo as memórias que não são minhas, então eu posso revivê-las e dar sentido a elas, e também no campo da fantasia, que é o que Freud trabalhou no Homem dos Ratos, quando o Homem dos Ratos tenta consertar a história que não é dele, a história é do pai, o rato é o pai. O pai foi o covarde, o pai não se casou com a mulher que amava, se casou com a mãe dele por interesse financeiro, o pai é que arrumou uma dívida e não deu conta de pagar. E agora ele começa a consertar a história do pai. Então ele está mergulhado na fantasia do pai. Então, como é que ele pegou essa fantasia? A psicanálise clássica, a leitura dos clássicos, ela vai trazer a possibilidade daquilo que a gente chama de intersubjetividade. Quer dizer, aquele bebê no colo da mãe não sente o mundo apenas com o próprio corpo, mas sente o mundo também com o corpo da mãe. E, nesse sentido, ele sentiu no útero, quando a mãe viveu medos, ansiedades, as angústias, só que ele não conseguiu dar sentido àquilo. Por quê? Porque o sentido é construído. E como ele vai dar sentido? Aí vem o que é muito da psicanálise clássica, da minha vivência. Então, se a minha mãe teve uma gravidez muito difícil, se ela sofreu muitos problemas, e agora eu nasço, e eu sou bem acolhido, talvez tudo que foi sentido como negativo não tenha expressão na minha história, porque eu construí um apego muito bem feito. Vou usar a palavra no sentido muito leviano, eu fui muito bem criado, porque muito bem criado pode dar o sentido de que a pessoa pode mal criar, né? No sentido de que eu construí apego. É o que é trabalhado na psicanálise pós-freudiana como teoria do apego. Luiz, porque o que você trouxe é um pacote bem grande, mas ficou mais ou menos tocado. Ficou. Dentro da visão psicanalítica ficou bem claro, da construção, do eu, está bem claro, bem positivo. É porque a minha dúvida se faz em função daquela criança que, ao nascer, umas recusam já o ser e outras já pegam com mais propriedades e até dando uma sensação holística, né? Dos pais observando da sensação de prazer que a criança já parece que já tem aquilo intrínseco, e outras já recusam como se fosse, mas aí, nesse caso, é instintual mesmo. E a gente não pode perder essa perspectiva. Freud não contemplava a glândula pineal como um fator de conhecimento do mundo, de erotização, inclusive, né? Isso é novo, isso não é tão... Quer dizer, existiu o conceito, mas a pesquisa científica séria sobre isso, da neurologia, isso é novo para hoje, tá, gente? Isso é novo para hoje. E vocês vão encontrar pacientes que vão chegar para vocês e vão dizer assim, por exemplo, eu não faço regressão a vidas passadas, não faço. Por uma questão ideológica,
por uma questão de valores meus e por uma questão teórica também. Tá? Tudo é um pacote. Mas respeito quem faz. Só acho que o psicanalista não deve fazer. Mas se ele é um hipnólogo, um hipnoterapeuta, então ele vai deixar claro que ele está atuando ali como um hipnoterapeuta ou como um terapeuta holístico, para ele que não traga mistura das situações. Mas eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim: Orlando, eu fiz uma terapia e lá eu descobri que na outra vida eu era um rei. Ó, a pessoa me traz uma fala. E como é que eu, como psicanalista, com essa visão psicanalítica, utilizo isso que ele me trouxe? Por que você precisa ser rei? Percebe que isso é uma fantasia construída. Então, se a gente entender que tudo é uma fantasia, o jeito, as minhas histórias são fantasiosas. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu gosto muito de buscar, também por um pouco das minhas leituras do Bert Hellinger, um pouquinho do conhecimento muito pequeno que eu tenho, mas das constelações, da fenomenologia, de colegas que eu tenho, amigos como a Regina Pérez, que trabalha esse campo com muito esmero. Um dia tem um bate-papo que eu tive com ela sobre esse tema, e um dia, se vocês quiserem, é só vocês falarem, eu convido ela um dia para estar conosco, para ela trazer muito dessa fenomenologia. É uma das pessoas que eu mais valorizo na questão teórica disso. Tem a Regina e tem a Rosane, são essas duas colegas que são, e teve outra colega nossa agora, uma psicanalista também, que terminou a formação com a turma do Bert Hellinger, com acho que é Paul Itsuyu, ele morreu acho que nesse ano agora, o que foi formador, era um dos alunos do Bert Hellinger. Então, quando você começa a buscar qual o papel que a pessoa está assumindo, então a fantasia, é o imago. Então, você muitas vezes busca mais ou menos assim, esse seu jeito de ser relaciona-se você encontra um eco familiar. Tinha uma matéria que eu dava na faculdade, na pós-graduação, que se chama esqueci o nome. Fazer igual você falou, tem que voltar lá na faculdade para lembrar. Para entender por que eu esqueci, exatamente. Mas é porque veio a palavra mapa noético, e não era o mapa noético que eu ia falar, que é um outro curso bem gostoso de aprender da parte das ferramentas, trabalhar com mapa noético. Mas é ligado, genograma. É porque a hora que eu fui falar genograma, veio enneagrama, genograma. Então, eu consegui descobrir. Luiz, voltei para a faculdade, lembrei e descobri o desconforto e achei o genograma. Quando você traça o genograma, já ouviram, já trabalharam com o genograma, alguns de vocês? O genograma é uma delícia você trabalhar com ele. É uma forma de uma constelação montada diferente. Pense numa árvore genealógica. Só que não é uma árvore genealógica que diga respeito a filho de quem você é, mas as relações da família. Então, você começa a conversar com o seu paciente sobre qual é o nome do seu pai, sua mãe, seu pai teve outros casamentos, teve outro casamento, teve filhos, aí você vai traçando essa árvore genealógica. Mas a sua busca é das relações. Como é que o seu pai relacionava-se com o pai dele? Ele não conheceu o pai dele. Sabia quem era, mas nunca quis ver. Então, você tem os símbolos, o X, o relacionamento cortado, aí tem uns elencados, gráficos, que você consegue fazer a leitura do genograma. E aí você começa a identificar, você consegue perceber padrões da família. Então, é uma forma da constelação, mas onde você trabalha, isso eu dava no curso de psicopedagogia clínica, eu dava aula dessa matéria de genograma, e aí os meus alunos, então, tinham dos seus pacientes ou dos seus alunos, na parte da pedagogia, acabavam buscando a árvore genealógica e até localizar os padrões. Então, muitas vezes, nós temos padrões, nós nos identificamos com um tio, com uma tia, com um avô, e assim, de onde, você quer ser psicanalista, mas na sua família, quem é que era a pessoa que você identifica como alguém que gostava de cuidar dos outros? Porque não tem como você ser psicanalista se você não tiver a fantasia de que você é um cuidador. O psicanalista cuidará dos outros. Ele tem que ter processo de empatia. Se você não é empático, você pode ser psicólogo. Eu me lembro de um supervisionado, um supervisionado, eu que fiz a supervisão desse garoto, estava terminando a psicologia,
E eu fui supervisor dele, e numa das supervisões ele diz assim, eu não serei nunca um clínico. Né? E aí eu perguntei para ele, o que você vai fazer? Então, você está fazendo psicologia, qual vai ser a sua abordagem? Ele falou, não, eu não vou atender, eu vou trabalhar com psicodiagnóstico. Eu vou trabalhar em RH para fazer aplicação de testes psicométricos. Não é nem psicométricos. E ponto final, olha, ele era um psicólogo que não tinha empatia. Ele falou, e essa foi a frase dele, eu não tenho empatia com as pessoas. Eu não tenho estômago para escutar a história das pessoas e administrar, e ajudá-las a resolver problemas. Então, se você pega um leigo, ele diz, mas está fazendo um curso que te ajuda a ajudar as pessoas. Não! Diferente da psicanálise. Tudo bem que Freud disse que não tinha muita empatia com as pessoas, mas tinha. Né? O psicanalista clínico, né, porque você pode ser só teórico, ele precisará ser empático. E agora imagina, se você é empático com o outro, que você está conhecendo agora, o quanto você foi empático com um parente, com a dor de alguém. E aí, Luiz, vem a história. Se você ouviu a vida toda da história de um tio que sofreu injustiças tal, ou de um pai que está tentando resolver o problema, você carrega vínculo, é seu sangue, é seu sobrenome, é uma honra a ser resolvida. Você cria essa empatia, você assumir essa história. E se essa história, na sua genética, caminha como lembrança que não é sua, aí vem a história, volto para aquele que trouxe esse foco. Quando meu paciente diz assim, na minha outra vida eu era um rei. Por quê? Você precisa ser rei. O que um rei faz? E aí eu vou buscar a fantasia. Então, eu, como psicanalista, não preciso ser um não. Porque o psicanalista não é um não. Ele também não é o talvez. Ele nem é o como. O psicanalista é o que fala assim, por quê? Então, o Forbes que traz essa discussão. O psicanalista não puxa o paciente e nem empurra o paciente. O coach sai lá empurrando. Vamos lá. Sabe, o motivador. Parou. Não para não. Continua. Esse, né? Ou tem aquele outro que sai arrastando. Não, eu te levo. O conselheiro. Né? Que decisão eu tomo? Olha, você acha que você tem que fazer isso. O cognitivo comportamental se coloca nesse caminho. Te ajuda a organizar as coisas, organizar a vida, etc. O psicanalista é o chato. Ele só é o chato. É o chato legal. É o chato que você não quer abrir mão dele. Olha, a minha paciente usou para mim uma expressão, eu nunca mais esqueci, e eu adotei como uma referência maravilhosa. Quem já assistiu o desenho Meu Malvado Favorito sabe do que eu estou falando. Mas a minha paciente, depois de um dia que ela disse que não voltaria mais, eu falei, ok, eu vou deixar o seu horário agendado. Ela volta, quando eu abro a porta, ela diz assim, meu malvado favorito. Quer dizer, você é visto como o cara chato, mas ele não consegue mais ficar sem você naquele momento, porque ele precisa de você. Então, aí isso desencadeia o fenômeno chamado transferência, que vai ser nosso assunto da nossa próxima aula. Não vai dar tempo para a gente entrar hoje aqui, e vai ser besteira a gente começar algo, então a gente começa certinho na semana que vem, que é a quinta a exposição do Freud. Então, assim, o psicanalista vai chegar para uma pessoa e falar assim, por que você, o que é o rei? Por que você precisa ser rei? Por que você parou? Por que você continuou? Orlando? Sim, Samuel. O Edmilson está com a mão levantada aí, não sei se vai ter tempo. Assim. Eu não tinha visto. Pode falar, Luiz. Edmilson, desculpe. Não, pela aula de hoje, né? É só um comentário rápido aqui. Eu comecei pela psicanálise pelos galhos, né? É bom começar a mergulhar pelas águas profundas, né? Que é Freud, Lacan. E aí eu comecei por Reich, né? Ele fala dos traços de caráter. Tá. Aí, conhece esse livro? Isso, o tronco e os ramos, exatamente. Ele é bem pequenininho. Aí hoje, com a sua aula aí, eu percebi que às vezes esses terapeutas que estão saindo agora, não é uma crítica assim, né? Mas é porque eles mergulham em águas rasas, né? E querem trazer uma solução para o problema do paciente, cliente, classificando ele, seu traço de caráter é esse, tal, e tal, mas não toca nesse ponto da libido, não toca nesse ponto do Édipo e tal. Esse é o comentário que eu queria fazer, que foi muito pertinente na aula de hoje e que nessas terapias a gente não vê. Porque é o que você falou, são terapias para muita solução, né? Precisa resolver o problema. E o que a psicanálise traz é exatamente essa desconstrução. Não há um problema a ser resolvido.
Existe um jeito de resolver o problema a ser descoberto. Então, assim, o paciente não é aquele que vive um problema. O paciente é aquele que resolveu um problema. Então, o paciente, quando chega no consultório, ele não é alguém que fala assim, tô com... Você chega no banco e fala assim para o seu gerente, olha, eu estou com um cartão de crédito estourado. Você trouxe um problema para resolver. Aí o seu gerente pode falar assim, não, você está com a solução. Você estourou o cartão de crédito para pagar alguma coisa. Aí você fala, e ele resolveu alguma coisa? Nada, né? Mas o analista ele não recebe um paciente com problema. Ele recebe um paciente que consertou um problema. Então, qual o problema? Então, aquilo que o paciente chega na terapia para resolver não é o que tem que ser resolvido. Isso é muito comum. Normalmente isso. Então, você vai ter dois caminhos. Você vai ser focal, e aí Freud nos alerta para uma coisa que aí, Edmilson, é o que você pontuou, que Freud chama isso de psicanálise selvagem. O que é psicanálise selvagem? É a psicanálise interessada em resolver. Então ele fala assim, o analista fica tanto no desejo de resolver, é nesse contexto que Freud fala que ele não tem empatia. É nesse contexto que ele diz que ele não é bom nisso. Ele diz assim, o analista fica tão preocupado em resolver aquela dor que ele se esquece que aquela dor foi o jeito que o paciente consertou o problema. Então ele precisa conseguir descobrir o que aquilo resolve. Sabe aquela história de você ver uma pessoa com uma facada no peito? Qual é a sua tendência? A faca está no peito. Se encontrou uma pessoa no meio da rua com a faca cravada aqui. O que de senso comum no dia a dia, o que você faria? Não, a gente perguntar, eu atiro a faca. Pois é, aí você mata a pessoa. Você tem que pegar aquela pessoa, leva para o hospital com a faca no lugar que está, mexe ela no mínimo possível, porque talvez na entrada, né? Eu contei para vocês, não sei se foi para você, para uma turma eu contei. Aqui nessa parede, quando eu pintei, para vocês verem aqui, essa manchinha aqui, né? Contando os segredos de bastidores, né? Aqui eu tinha um quadro branco. Quando eu tirei o quadro branco, ele era pregado, uma parte dele. Quando eu tirei, caiu água. Eu falei, nossa, caiu água do quadro, de onde está vindo essa água? Sabe, a ficha não caiu, não tinha lógica. Não choveu no quadro. Quando eu olhei, a parede estava furada. O que aconteceu? Quando eu bati o prego, ele entrou no cano e ficou. E não vazou nada. Quando eu tirei, vazou água. Aí eu tive que estourar a parede. Né? Fiz um remendo. Agora tem que terminar o remendo. A mão tem que vir para terminar. Trabalho artesanal. Mas olha só. Se você tira a faca, você pode matar a pessoa. Aí vai lá, faz uma tomografia, raio-x, descobre, não está pegando nenhuma veia. Aí o médico está pegando a veia, e aí abre o paciente, tira a faca, já segura a veia. Percebe? É um procedimento. O analista é isso. O analista é exatamente alguém que não vai tirar a faca. Ele vai falar, pera um pouquinho, talvez a faca tenha que ficar pro resto da vida. Sabe aquela pessoa que leva um tiro, a bala fica na cabeça, e o médico fala assim, olha, vai ter que ficar na cabeça pro resto da vida. Eu tinha um colega, que ele levou um tiro de chumbinho. Coisa de moleque, né? Um outro colega nosso, com uma espingardinha de chumbinho, brincou, pensou que não tinha nem um chumbinho na espingardinha, apontou no rosto dele e atirou. Só para dar aquela pressão de ar. Tinha um chumbinho. E o chumbinho, quando eu olhei para ele, isso aconteceu no meu lado, né? Quando eu olhei para ele, chamava Marquinhos, né? Menino chamava, eu era o Juninho, Marquinhos e o Wilsinho, né? Tudo diminutivo. Marquinhos, atingiu seu rosto. Aí nisso aí o menino entrou em desespero, começou a chorar, saiu correndo. Todo mundo, cada um tinha acho que 12, 13 anos de idade. E o Marquinhos passou a mão assim, não sentiu nada, porque o chumbinho bateu, esfacelou dentro dele. Ele foi depois para o médico tirou alguns, mas ficaram pedacinhos de chumbinho, que deve ter até hoje nele. O organismo vai absorvendo. É mais ou menos, o analista talvez diga assim, olha, é pro resto da vida, sim. Vai te ajudar a entender por que você faz isso. Percebe, Edmilson, que é bem o que você colocou? Se eu olhar o sofrimento da pessoa e na empatia com a pessoa, falo, nossa, coitado, tirar o sofrimento, eu posso matar. E Freud vai chamar isso de psicanálise selvagem. O analista tem que dar conta de entender que o jeito que ele está lidando com o problema é exatamente a solução que ele encontrou. Eu não tenho o direito de interromper essa solução. Eu contei, acho que para vocês, a história da paciente que chega no consultório com um diagnóstico que tinha recebido numa constelação, a noção, a percepção de que foi abusada. Ela chega para mim e fala, fui abusada.
quero entender isso. E aí começamos a elaborar, foram poucas sessões, foram 2 ou 3 sessões, e ela não consegue trazer nenhuma cena, uma infância protegida, cuidada pelos avós, mas protegida, não teve nenhum abusador, ela não trazia nenhuma lembrança de nada disso. E em determinada sessão ela fala assim, mas então agora eu entendi. Eu falei, entender o quê? Eu entendi a minha vida. Ela era uma border, o padrão dela. Pessoa que a vida não tem sentido, busca aventuras, sofre muito, se machuca, tenta se mutilar, quer morrer, tenta se matar. Todo o caminho dela era de uma construção de um estilo border. Só não deu tempo de eu diagnosticar se ela era border ou estava border. Existem as 2 possibilidades. Mas ela diz assim, agora tudo tem sentido. Para eu devo ter sido abusada. Então agora isso explica tudo. Então, ela não quis saber se de fato foi ou não abusada. Por quê? Porque ser abusada explicava a vida dela. Percebe, Edmilson, que isso traz o que você colocou? E, Luiz, você percebe que isso talvez essa moça esteja trazendo a dor de um antepassado dela, que ela ouviu falar do abuso, com que ela criou identidade, e na construção psíquica dela, essa identidade formou uma fantasia. E agora passa a ter sentido. Fica mais tranquilo compreender, ter essa noção de sexualidade como libido, como energia de vida, como algo que monta toda a minha estrutura, porque no nosso próximo encontro nós vamos falar de clínica, como a psicanálise cura, a partir do que ela cura. Então, a parte mais prática, o bolo da cereja, o Freud deixou de fato para o final. É o capítulo que a gente precisa de tudo que a gente aprendeu nessas 4 lições, e na 5ª não é tão longa, ele arremata e ele fala assim com muita propriedade sobre o processo transferencial e o processo curativo da psicanálise. Ele, no finalzinho, ele diz a que vem de fato a psicanálise. Muito bom, muito bom. Okay? Eu alegrei até meu pai e minha mãe. Minha mãe tem 84 anos, meu pai tem 80 e pouco, e eles são muito ranzinhos um com o outro. Aí eu falei para minha mãe e meu pai, fica tranquilo, vocês estão fazendo sexo. Perfeito, exatamente. Exatamente isso. Sabe um suplemento muito bom para curar ranzice? Triptofano. O triptofano. As nossas é muito interessante que a quantidade de neurônio que a gente tem aqui é o tanto de neurônio que a gente tem aqui. A gente muitas vezes pensa que os neurônios só estão aqui. Eles estão aqui também, na barriga. E o tanto de sinapses que nós construímos aqui, nós construímos emocionais aqui também. Isso não é psicanálise, é a neuropsicanálise, né? Uma nova onda que está surgindo, que eu tenho as minhas limitações sobre ela também, mas você acaba fazendo a leitura de neurologistas que querem trazer, ou de psicanalistas que querem trazer o conhecimento da neuro. Né? Então, quando você vê aquela pessoa com mau humor, ou que não dorme bem, principalmente está muito idoso, o organismo não traz muito essa construção química. O triptofano ajuda bastante isso. Então, se não houver nenhuma contradição médica, nenhuma contraindicação médica, o triptofano é muito bom. Mas trazendo para é exatamente isso, Luiz. Energia libidinal está sendo gasta, brigando com o outro, criticando o outro, né? E assim, até as brincadeiras, por exemplo, do tapa, né? Lembra essas brincadeiras eróticas das músicas, do funk em si, um tapinha não dói, e traz toda essa conotação do bater, do dar uma surra, dar uma chinelada, né? Tem até a música da barata, fulano vai dar uma chinelada na barata. Eu me lembro de uma aula que eu estava falando sobre símbolos e trouxemos o símbolo do rato como fálico e o da barata como feminino, quase apanhei das mulheres quando comparou um órgão genital feminino a uma barata. Como? Que é isso? Nada a ver, né? Aí até eu brinquei e falei, tá bom, peguei o desenho de uma barata, parece com o quê? Né? E aí peguei a musiquinha toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama, né? E aí até que ele dá uma chinelada na barata dela. Quer dizer, qual é o sentido desse tipo de música se esses bichinhos não estão trazendo conotações eróticas, né? O dar a chinelada, o bater, né? E agora isso, no momento em que o corpo... Porque isso, inclusive, é aula de quarta-feira, né? Nós temos 3 momentos da nossa construção da nossa sexualidade. O primeiro momento é isso que a gente estudou agora.
É a sexualidade infantil. O segundo momento é a puberdade. E o terceiro momento é o climatério, a velhice. E nesse terceiro momento, o corpo já não tem tanta relevância, porque o corpo agora está começando, o corpo está envelhecendo, a mente não. Então, o que se faz com essa mente que precisa gozar, que precisa ter orgasmos? Ela continua tendo. Assista o filme Os Intocáveis, que é aquela história daquele cuidador afrodescendente que começa a cuidar de um homem milionário que é tetraplégico. Já assistiram esse filme? E quando ele leva ele para uma casa para uma casa de massagem, né? É outro nome que eu ia colocar, mas dá para vocês entenderem bem. E ele pergunta, mas como é que você sente agora? Ele só mexe daqui para cima. Como é que você sente o seu prazer? E ele diz, na orelha. É interessante porque o erótico está no corpo, está na pele, está no olhar, está no escutar, está no paladar. Então, todas as vezes que qualquer pessoa briga com o outro, discute com o outro, agride o outro, ele está ferindo o outro. E o ato sexual também é um processo de ferir o outro de alguma forma e causar prazer. Então, Luiz, você está certíssimo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bom final de semana. A gente se vê, então, na semana que vem, fechando. Semana que vem a gente fecha esse texto e eu já passo o texto que a gente vai estudar. Vamos ver se vai dar tempo de estudar. Eu peguei um texto curto para a gente estudar em dezembro. A gente vai ter 2 encontros em dezembro. A gente vai estudar, recordar, repetir e elaborar. Quem já leu esse texto sabe que o texto é maravilhoso. Quem não leu, o texto é esplêndido para a gente compreender exatamente essa cadência. Como é que se constrói a clínica psicanalítica? Né? Recordar, repetir, elaborar. Aí eu mando para vocês o texto para leitura. Bom? Um abração. Se tiver alguma coisa contra esse texto, em off, vão me posicionar. Fala, Orlando, a gente já leu esse texto, queria ler um outro, não tem problema, não, eu busco alguma coisa, porque o objetivo é só caminhar nessa vertente, nessa construção, preparando vocês para... que eu não queria apresentar para vocês já a introdução ao narcisismo e interromper. Então, depois do nosso recesso, aí começamos a introdução ao narcisismo. Certo? Beleza, Orlando. Bom fim de semana aí para todos, tá? Até mais.